Meus cumprimentos a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente para tratar de um assunto que diz respeito a todos nós, né, Sandra? Bom, novamente eu estou aqui com a minha amiga Sandra, minha amiga do peito, e nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que nós tratamos sobre ditados populares. E por que essa escolha? Porque a gente vê que muitas vezes nós utilizamos esses ditados sem nos darmos conta de quanto que eles correspondem, são coerentes com a doutrina espírita e quanto muitas vezes eles vêm na contramão da doutrina. Isso. Né? Então, vamos começar, Sandra? Vamos. Então, o primeiro que nós escolhemos foi: Deus escreve certo por linhas tortas. Será? Será que Deus erra no caminho dele? Né? Ele escreve torto. E eu acho que a gente pensa, né, levando para o lado da doutrina, que é justamente a situação de que está tudo sempre certo. Não é nada torto, não é nada errado. Está certo, é o que a gente precisa, da forma que a gente precisa, no momento que vai ser bom para a nossa caminhada, para do outro, para todos, né? E como nós temos uma visão muito limitada da vida, a gente tende a enxergar o que é certo como errado, né? E o que é errado como certo, né? Mas Deus, que é o Criador de tudo que existe, ele é suprema sabedoria. Então Ele nunca vai escrever errado, né? Então o torto para nós é aquilo que a gente não compreende, né? Mas que está tudo, como a Sandra falou, está tudo certo na lei de Deus e no que nos acontece. Às vezes difícil da gente até entender, mas está tudo certo sempre mesmo, né? Porque, e a gente às vezes pensa assim, escrevi o torto, como assim? Deus? Não, né? Deus escreve muito certinho e com letras bonitas. Exatamente. E esse ditado ele é muito importante a gente entendendo dentro dessa ótica, porque naqueles momentos difíceis das nossas vidas, a gente nunca se desesperar, né? A gente pensa assim, não, tá acontecendo alguma coisa que está difícil para mim, mas Muito bom. tudo passa, tudo tem uma razão de ser, e se Deus permite que eu esteja passando por essa prova difícil, é porque Ele confia em mim, não é? E se aconteceu dessa forma, é assim que tem que ser. É assim que tem que né? ser. Não que a gente não possa ir fazendo o melhor para a nossa caminhada, e mudando, acontecendo, mas quando as coisas vêm de certa forma que para nós parece que não é legal, que não é certo, né? Que a gente tem essa certeza de que E não jogar a toalha, né? Opa! Né? A gente saber assim que as coisas acontecem na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. Né? Isso é outra na coisa. hora certa, com as pessoas certas, no lugar certo. Então tá tudo tão certo, né? Isso e aí mesmo. a gente segue. Vamos lá. Uma interessante, um ditado que a gente fala muito e a gente precisa refletir, né? Que a vingança é um prato que se serve frio. Será? Pois é, para começar, ela é totalmente contrária à lei de Deus, né? Porque a lei de Deus é a lei do perdão. Pois é. Né? E a vingança, ela, além dela ir contra todos os preceitos, porque o que Jesus nos ensinou? A perdoar. E não é só perdoar, simplesmente, é perdoar 70 vezes, 7 vezes. Isso. Né? Então, é perdoar indefinidamente, né? Ou infinitamente, né? Porque nós precisamos do perdão. E eu acho interessante porque, mais uma vez, né, um ditado que a gente fala, então parece assim que a gente pode ir fazendo, porque a vingança também está em pequenas coisas, né? Às vezes a gente pensa que vingança é uma coisa grande, não me vingo de ninguém. A gente precisa refletir isso também. Além de nunca ser a atitude boa para nós nem para o outro, nunca, nós precisamos ver se nós não estamos nos vingando
coisas pequenas. Pequenas coisinhas, né? No dia a dia, com a tipo família. assim, sonegar uma informação. Ah, fez isso comigo, também eu não vou contar. Também eu não vou ajudar. É uma espécie de vingança, né? Sim. Não é aquela vingança que a gente vai ficar de tocaia, né? Como falavam, né? Mas é uma vingança. Agora, esse ditado, sabe, Sandra, eu acho que ele ainda é mais profundo porque existe aí um planejamento. Um planejamento. Né? Se você serve frio, quer dizer, você criou toda uma situação para na hora exata onde aquela pessoa que é o seu inimigo, né? Você Vai atacar. ataca, né? Naquele momento. Um plano para aquilo. Um plano, né? Então, e a gente precisa ficar muito atento porque todas as nossas ações, elas começam no pensamento. Sim, sim. Né? Então, como que a gente está pensando? Né? Porque mais cedo ou mais tarde a gente pode vir a concretizar aquilo que a gente está dando, está alimentando dentro de nós. Exatamente. Né? Porque o pensamento, ele é criador, né? Tanto para o positivo como para o negativo. Então, é a necessidade da nossa vigilância, né? No que nós estamos fazendo, pensando e achando que é certo. De repente, né, os ditados são muito bons. Muitas vezes, sim, para grandes reflexões para o nosso bem. Outras vezes, não. E a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Exatamente. Nós espíritas precisamos ficar muito atentos, porque às vezes a gente sai macaqueando, né? Papagueando, né? Repetindo as coisas sem avaliar as consequências daquilo que a gente está falando e estamos, às vezes, incentivando as pessoas a algumas atitudes e até nós mesmos, que nós sabemos que além de não nos levar a nada, nos prejudica e prejudica as pessoas que convivem conosco. Porque essa é uma boa lembrança também, né? A gente pensar nessa situação de que tudo que a gente faz, nós somos os primeiros atingidos, para o bem e para o mal, né? Vai ter as consequências do que a gente faz. A tal da lei de causa e efeito, ação e reação. Nada fica, tudo tem uma consequência. Os nossos menores atos têm consequência. Né? Então, precisamos pensar bem nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Né? Porque nós vamos colher aquilo que a gente plantou. Foi uva? Então vai ser uva. Vai ser uva. Foi abacaxi, Sandra? Foi. Então vai ser abacaxi. Vai ser abacaxi. Sim. Tá. Então, agora nós temos um homem prevenido vale por 2. E aí? Pois é, né? Do que a gente precisa ter dentro da gente para a gente ir vivendo e poder encarar a vida, né? E eu acho, dentro da doutrina espírita, a gente pensar assim, o homem prevenido é aquele que pensa antes de agir. Boa. Né? Porque muitas vezes a gente vai agindo atabalhoadamente e quando a gente vê, as coisas que tem as consequências. Né? Então, esse homem prevenido é aquele não só materialmente falando, porque esse ditado tem muito a ver com você juntar dinheiro, por exemplo, se prevenir. Claro que isso é importante, né? Mas também isso pode ser ampliado para vários aspectos da nossa vida. E principalmente nessa questão de você pensar muito bem no que você quer fazer, como você quer fazer, quando você quer fazer, com quem você quer. Porque é um conjunto de coisas, exatamente, né? Exatamente. E tudo isso vai demandar um pensar, né? Não é assim que a gente vai agindo na vida sem medir as consequências. Eu acho interessante também que esse prevenido, você até falou que a gente ter o bem material para a gente cuidar da vida no futuro é importante também, mas esse prevenido de moral, né, de coisas boas dentro de nós. Nós precisamos ir tendo coisas boas dentro de nós para que nós possamos estar prevenidos também para situações da vida, né, morais e emocionais, não só material. Então também vejo por esse lado, né, de ter
O que a gente vai tendo dentro da gente para que a gente, no momento de determinadas situações mais difíceis, a gente poder ir buscar lá, né? Que é a fé, a esperança, a certeza de que está tudo certo, né? Se a gente não tem essa certeza, quando as coisas acontecem, né? A gente não está prevenido, né? A gente leva susto. Não, isso está errado. Aí eu vou me revoltar, vou me desesperar, né? Agora, esse ditado também tem o outro lado da moeda, né, Sandra? Porque às vezes a gente é tão prevenido, né, que a gente não se dá oportunidades, né? A gente às vezes tem uma prevenção, né, que é o lado negativo de ser tão prevenido que você impede de se aproximar de outro, de confiar no outro, de ver no outro um amigo. Você vai sempre ver um adversário, né? Ou vai ficar sempre achando que as coisas não vão dar certo. E então isso também. E aí tem aquele ditado, né? Você perde o bonde da história. De tão prevenido que você não aproveita as oportunidades. O momento é verdade. Isso a gente até achou essa conversa sobre ditados boas por isso, porque a gente às vezes passa batido, né, pelos ditados e tem muita reflexão. Muita sabedoria. Muita sabedoria, e às vezes a gente precisa ver para o outro lado, né? Como da vingança. Né? Se a gente seguir o ditado, não vai ser a melhor opção. Não é a opção. Nunca não é a opção para a gente, né? E aí vamos ter outro. Tapar o sol com a peneira. Até porque você não tapa, né? Não, né? Então, é aquela história que a gente acha que vai se safar, né, de uma situação, mas a peneira ela é toda cheia de buraco. Quer dizer, você, por mais que você queira negar uma realidade, né, você não consegue, porque a realidade ela é muito forte. Então, você pode até remediar uma situação, mas o melhor mesmo é a gente enfrentar situações com coragem. E eu vejo assim, ó, eu vejo esse ditado, trago muito esse ditado para nós mesmos. Porque quantas vezes a gente quer negar um defeito que a gente tem? Bastante. Né? A gente quer tapar o sol com a peneira, dizer assim, não, mas eu sou ótima. Não, imagina, Sandra, eu não me vingo. Eu não me vingo. Não, vingança não. Isso passou na minha vida. E aí a gente tapa o sol com a peneira, mas o que acontece? A gente evita o autoconhecimento, a aceitação de nós mesmos como nós somos, porque só assim, só quando a gente diz assim, epa, né? Eu sou uma pessoa com essas e essas qualidades, porque nós já temos muitas, mas eu também sou uma pessoa com esses defeitos. E só quando eu faço esse inventário, tira a peneira. Eu tiro a peneira. E aí eu vou poder fazer o quê? Investir naquilo que eu já tenho de conquista pessoal, né? Mas também trabalhar no sentido de ir me melhorando, né? Eliminando aqueles defeitos morais que fazem parte de nós ainda. Faz parte de você, Sandra? Faz. Por isso que a gente está em mundo de provas e expiações. Será? Né? Não é à toa que a gente está nesse planetinha danadinho. Que é bom pra gente, mas não é fácil não, né? É a primeira reflexão, né? Por que eu tô aqui ainda? Por que eu não tô? Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vai se achando, não tenho mais mágoa, eu perdoo. Por sinal, isso é uma coisa que a gente vem estudando muito. Eu perdoo. Ótimo, né? Perdoe, muito bom. Mas a gente não percebe que a gente ainda está aqui, né? E se está aqui, tem muita coisa para a gente resolver, né? Dentro de nós, sempre olhando para nós, né? Isso é uma boa lembrança que a gente precisa ter sempre, né? A mudança começa por nós. É uma frase que está sendo muito dita também, mas ela é muito verdadeira e necessária. Né? A gente precisa mudar as coisas na gente. Porque mudar o outro é impossível. Impossível. Mas eu tenho o poder de me mudar.
eu posso contribuir, né? Eu posso plantar, mas se o outro vai mudar, eu não sei. Agora, se eu determino, né? Se eu entendo que eu preciso mudar para o meu próprio bem, e aqui a mudança sempre para melhor, Sim. né? Não é mudar para pior, mudar para melhor, né? E o que é o melhor? É fazer aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E normalmente o melhor é fazer o bem para o outro. É. Quando a gente vai se modificando para melhor, a gente vai sempre pensando mais no outro, em ajudar, em cooperar o outro. O outro, é verdade. É verdade. Vai fazendo um jogo, né? Mas é assim. Porque a gente vai abrindo mão dos nossos interesses pessoais. Que, aliás, esse é um problema muito sério, né? Porque a gente se põe em primeiro lugar. Né? E é complicado isso, né? Mas agora tem tanta coisa que a gente pode falar, né, Sandra? A gente nunca esgota. Olha, pessoal, nós estamos fazendo esse vídeo, mas tem tanta coisa que quando a gente para pensar, a gente fala, mas podíamos ter falado também isso. Então, deixamos aí essa reflexão para quem nos ouve. Né? Tem muita coisa nesses ditados que a gente pode... E de repente até o que a gente não falou, coloca nos comentários, né? Exato. Para que a gente reflita também sobre o que de repente os outros lembraram, pensaram. É né? Verdade. Mas o próximo é salvo pelo gongo. E esse parece assim tão estranho, né? Mas o que a doutrina espírita vai dizer sobre salvo pelo gongo? O quê? O quê? O quê? O quê? Diz aí. Não, então, né? Quando a gente para avaliar a nossa vida, a vida de qualquer um de nós, quantas vezes a gente se encontra numa situação que a gente pensa assim, nossa, mas agora o que eu faço? Né? E aí vem uma ideia, vem uma intuição. Sempre. Então, isso é ser salvo pelo gongo. Né? E é o gongo divino. É o gongo dos nossos anjos da guarda. Como é bom a gente ver assim. É o gongo divino. É o gongo divino, exatamente. Né? Que vai, que esse gongo, às vezes, vem na forma de um amigo que chega e diz diz aquela palavra que você estava precisando ouvir. Né? É um sonho. E se a gente perceber, a gente ouve e sabe muito isso, né? Que as pessoas muitas vezes falam, né? Aquilo que eu estava precisando, você disse, ou então o outro diz pra gente. A gente, nossa, que bom isso que eu ouvi, aquilo já faz a gente refletir, né? E nós estávamos até comentando essa coisa do gongo, né? Para que a gente fique atento também, até coisas que já passaram, mas atento quando esse gongo soa, né? Antes mesmo, porque a gente vai vivendo assim, sem atenção, né? E as coisas vão acontecendo para a gente e a gente não percebe. Já passou, então não interessa mais. Interessa, vamos refletir, né? Porque tem muita coisa que acontece assim, a gente, nossa... de repente isso mudou, isso aconteceu, eu ouvi, eu sonhei, como você estava comentando, né? E é o gongo, né? Divino, eu gostei muito dessa. Pois é, e assim, isso chama muito a nossa atenção para a gratidão, né? Porque às vezes a gente, durante a vida, a gente dá tanta atenção para as coisas que a gente acha que são ruins e nós deixamos de observar as inumeráveis situações da vida que são positivas. Quanta coisa a gente tem de graça, né? E o nosso próprio corpo, né, funciona sem que a gente dê nenhum comando para ele. A vida, a natureza, né? Mas aí a gente também já desvia para outro canto. Mas assim, o fato é que nós somos salvos diariamente por pequenas coisas que nos acontecem, né? E sabe que do outro dia eu estava cozinhando e eu inadvertidamente deixei o cabo da panela do lado de fora. E eu pensei assim, meu Deus, se tivesse uma criança aqui, olha o acidente que poderia acontecer. Então, imediatamente eu já empurrei o cabo da panela. Gente, não deu outra. Meu netinho veio correndo. Se eu não tivesse tido aquela
inspiração de naquele momento, porque eles não moram comigo, né? Então, às vezes, a gente deixa de ter esses cuidados porque é só adulto. Verdade. Mas aí eu pensei, gente, olha só, ainda bem que eu... Né? Eu gosto, esse exemplo do cabo de panela, eu de vez em quando eu uso, porque dizem que os piores acidentes acontecem dentro de casa. Então a gente precisa ter bastante estatística. É isso aí. Mas é assim mesmo, salva pelo gongo. Então, assim, uma coisa que aconteceu até antes, mas porque Deus tem essa visão, né, do alto. Ele sabe o que vai acontecer ali e nos ajuda, né? Nos ajuda. E os nossos, né? Algumas religiões falam os anjos da guarda, nós utilizamos a expressão espíritos protetores, eles estão ali com a gente. Né? Agora, eles nos inspiram 24 horas por dia, mas às vezes a gente não dá ouvido. Né? Então a gente precisa pensar assim, quantas vezes eu fui rebelde, eu tive uma intuição legal, mas eu não quero daquele jeito, eu quero do meu jeito. E acho interessante também que quando a gente tem intuição, a gente acha que foi a gente. Nossa, tive uma ótima ideia. Nossa, que bom que eu pensei de tirar o cabo da panela, né? E foi aquela ajudinha de sempre que nós temos, né? E que a gente se faça merecedor dessas ajudinhas, né? Diárias e ajudões e tudo. E tenha a humildade, né, Sandra, de reconhecer que nós sabemos muito, né? Quanto mais a gente sabe, mais a espiritualidade é capaz de nos auxiliar, mas não sabemos tudo. Não sabemos tudo, né? E precisamos ter, assim, o hábito de agradecer. Né? Agradecer. Todo dia agradecer pelo que nos acontece e pelo que não nos acontece. É verdade. Né? É verdade. Porque tudo tá no seu devido lugar, tá tudo certo. É isso aí. Vamos outra? Vamos? Então vai. Roupa suja se lava em casa. Hein? A gente vive num momento, né, Sandra, que as pessoas estão tão assim, falam de si, né, abrem coisas que são muito particulares, né? Jogam na internet, não tem cuidado de se preservar, né? E às vezes até assim com relação às outras pessoas, né? A falta de cuidado de repente falar o que a gente quer e expor o outro desnecessariamente, sem que aquilo vá contribuir em nada, não vai contribuir para promover, para ajudar, né? Para tirar a pessoa de uma situação difícil, né? E bem lembrado assim de você ter falado das redes sociais, né, da internet hoje. As pessoas estão indo para essas redes sociais e falam da sua vida assim como se estivesse em casa mesmo, né? E realmente esse aqui é isso, roupa suja a gente lava em casa, né? Não devemos expor as nossas dificuldades, o que acontece com a gente e outras pessoas, como a Penha falou, né? Muitas vezes a gente, não me importo de falar isso. Não é a melhor opção, mas tudo bem. Só que geralmente você envolve um segundo, um terceiro, um quarto, né? E não é legal, né? E às vezes, como até a gente já falou em outro vídeo, dessa coisa da palavra, né, que é dita, né? Quando a gente fala uma coisa, aquilo depois para se resolver, para se arrumar, é quase impossível, né? Porque já feriu, né? Porque já feriu, já foi espalhado, como é que você junta de novo, né? As peninhas. A história das penas, né? Que está num lindo livro chamado E para o Resto da Vida, que é um livro muito importante. Supostamente ele é um livro para criança. Mas ele traz lições maravilhosas para nós, para o resto da vida, para nós, né? Então, as peninhas que a Sandra mencionou aqui é uma das histórias desse livro que fala justamente da questão da fofoca, né? Da nossa falta de responsabilidade perante assim, cuidado com o sentimento do outro. Exatamente. Porque, como a gente já disse aqui, às vezes a gente, eu não me importo.
cuidado, porque depois de jogado no vento a coisa é muito É. complicada. Mas tudo bem, se você não se importa, você vai dar Ah, gente, conta. desculpa, mas eu engasguei. Mas a situação é, de repente, envolver outros, que normalmente envolve, né? A roupa suja é isso. Você está envolvendo terceiros, então agora com a internet, com a rede social, a gente precisa ter um cuidado redobrado. Redobrado. Né? E aqui é interessante porque todos nós temos as nossas dificuldades de relacionamento. E não adianta a gente querer negar uma dificuldade que nós tenhamos, e é em casa que nós devemos sentar e conversar com as pessoas. Né? Porque não adianta eu me queixar do meu marido com alguém e não converso com o meu marido sobre aquilo que está incomodando. Né? E se ele é uma pessoa, ou ele ou ela, né? Eu estou falando marido aqui, mas pode ser nossos filhos, né? As pessoas que convivem comigo dentro de casa. Se são pessoas que são mais difíceis, e que às vezes somos nós as pessoas difíceis, né? Esperar o momento certo para botar os pratos na mesa, né? Mas não adianta a gente querer resolver o problema na hora que o outro não está preparado para conversar sobre aquele problema. Também. Ou que a gente não esteja preparado. Então, eu já tive momentos em que eu falei assim, não, gente, pera, calma, eu não estou no momento legal para falar sobre isso. Né? Eu preciso me acalmar para estar aberta para lavar a roupa suja. Verdade. Né? Então, são coisas... E também não adianta você jogar toda a roupa suja no saco de roupa suja e nunca lavar. Vai chegar uma hora que vai feder. E vai ficar sem roupa. Eu vou ficar sem roupa. Então, é importante isso, né? Lavar em casa, mas lavar com o sabão certo. Né? E qual é o sabão certo, né? É aquele que vai realmente te propiciar, né? Claro que isso aqui tudo é metáfora, né? Mas é aquele que vai favorecer que realmente as coisas sejam resolvidas. Eu acho que às vezes a gente não reflete mesmo sobre os ditados, né? Porque roupa suja já está falando que é roupa suja em casa. A gente não vai na casa do vizinho lavar nossa roupa suja, a gente não vai na casa desse ou daquele, nem no hotel muitas vezes, né? A gente traz a roupa e vem para casa lavar. Então é uma coisa particular, é uma coisa de família, daquelas pessoas que estão ali vivendo o dia a dia, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Vamos cuidar do que a gente sai por aí falando do que acontece, né? E tentando resolver fora o que na verdade veio ser dentro da nossa casa, né? E a outra coisa, né, Sandra, que é assim, às vezes a gente fala, né, abre o nosso coração para uma pessoa que não vai ter a compreensão. Né? E às vezes a gente fala alguma coisa, mas depois que passa, né, em família, né, normalmente passou. Mas será que para o outro que ouviu a nossa história vai passar? Será que aquilo que a gente contou não vai ficar marcado no outro e o outro vai sempre olhar para aquela pessoa que a gente levou o problema, né? De quem a gente levou o problema, né? Sim, verdade. Né? Então a gente acaba entrando no terreno da caridade. Né? Então por que eu vou lavar minha roupa suja com o meu vizinho? Para ele saber de uma intimidade da minha casa. Né? Então vamos resolver o problema internamente, que é sempre o melhor fórum. Né? Aliás, a família é o espaço ideal para a gente se resolver. Agora, precisamos ter maturidade também para isso, né? Então, agora seguindo, tem uma aqui bem interessante, que é a ignorância é a mãe de todas as doenças. E aí, mais uma grande reflexão, né? Porque quando a gente não sabe das coisas, não tem conhecimento, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter doenças, né? E assim, o que não quer dizer também que uma pessoa que saiba muito, que tenha muito conhecimento,
ela também não tenha dificuldade, não use de forma errada o seu conhecimento, né? E às vezes uma pessoa que tem vários títulos não tem a sabedoria Isso. de uma pessoa que às vezes é simples, né? Mas que porque já teve uma caminhada reencarnatória grande lá atrás, ela renasce numa situação onde ela não tem tantas oportunidades para estudar, né? E no entanto, quantos de nós não conhecem pessoas assim que a gente diz, puxa, né? Essa pessoa não teve estudo e no entanto sabe tanto. E também o contrário é verdadeiro. Também. Né? Agora, esse ditado, né, Sandra, se a gente trouxer aqui para a doutrina espírita, fala da ignorância, né? Mas a doutrina espírita fala que nós temos duas chagas. As duas chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Sim. Né? São coisas assim que nós precisamos observar muito, porque nós todos somos orgulhosos, né, Sandra? Sim, todos. todos. Em maior ou menor grau, É. mas nós somos... por exemplo, o milindre. O milindre é uma forma de orgulho. Sim. Né? Eu acho assim, a pessoa não pode falar nada para mim que eu já fico toda magoada. É o milindre, é um orgulho. É o orgulho. Né? Então, e quantas coisas ruins nos acontecem justamente por quê? Porque a gente não é capaz de reconhecer os nossos erros, não somos capazes de pedir desculpas, né? Achamos que sabemos mais do que o outro, né? Não nos colocamos no lugar do outro, que às vezes está aí numa posição, por exemplo, de comando, e a gente exige daquela pessoa uma perfeição que a gente, dentro dos nossos lares, a gente não tem, né? De administrar o nosso lar, né? E aí a gente quer que o outro que está com uma situação muito mais abrangente tenha, né? Não é que a gente não vai reconhecer as dificuldades, mas precisamos não querer, né? É aquela história, né, de você ver a trava no olho do outro e não ver o cisco. Aliás, ver o cisco e não ver a trava. A trava no nosso. No próprio olho, né? Acho que dá tempo da gente falar mais um, né, Sandra? Porque o nosso tempinho aqui já está se esgotando. Sandra, então, tá bom. tem um aqui que eu acho ótimo, que eu acho que traz, assim, uma esperança muito grande para nós, né? Que é esse: amanhã é um novo dia. Porque, às vezes, a gente entra numa situação de pessimismo, de desânimo, né, de achar assim, não vale a pena, né? Ainda mais assim, hoje em dia que a gente vê tanta coisa acontecendo que a gente fala, é uma coisa que a gente fala muito, né? O mundo está de perna pro ar, né? Será que tem jeito? E aí vem esse ditado que diz: amanhã é um novo dia. E sempre é. Sempre é. É sempre muito novo, sempre com muita condição da gente dar conta das nossas lutas, porque eu acho que uma boa lembrança também, nem sempre a situação vai mudar, né? À noite a gente vai deitar e chega no dia seguinte, a situação mudou. Muitas vezes não, mas a gente vai estar mais forte, a gente vai estar com mais esperança, a gente vai estar com uma inspiração que teve durante a noite. Isso também não quer dizer que isso não possa ocorrer de manhã para a noite, né? A gente não foi dormir, mas quando chega a tarde a gente está com mais esperança, a gente está mais forte, porque sempre tem uma situação de ajuda desses irmãos mentores que nos ajudam sempre, né? E sempre achar, né? Achar nem é o caso, mas assim, ter certeza de que a gente, na medida em que nós vamos ampliando o nosso entendimento, o nosso nível de consciência, coisas que antes nos parecia terrível, deixam de parecer tão terrível assim. Né? A gente encontra uma solução, né? A gente encontra uma solução. Aliás, tem uma musiquinha, e aí a gente já termina o nosso vídeo com essa musiquinha, que eu acho tão graciosa, que fala sobre a prece.
olha que lindo, que a prece é uma luzinha, né? Lembra, Sandra? Lembro. Que acendemos em nossa caminhada. Com ela vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas dessa vida não se acabam, mas a prece nos aquece o coração. Vou seguindo, confiante, na esperança, eu acho que é isso, hei de encontrar uma boa solução. Então, o nosso problema é que às vezes a gente quer que os problemas sejam resolvidos, né? Mas a bondade divina dá o quê? A nossa inteligência para que a gente encontre a solução. Terminamos, Sandra? Terminamos bem, adorei. Gente, boas olha, lembranças também. Então, a gente agradece a todos que nos acompanharam até agora e pedimos a Deus que continue conosco, mas, sobretudo, que a gente fique com Ele. Nossa, pensei. É isso mesmo. Então tá, gente, um grande abraço para todos, fiquem com Deus.